Então, eu sou do Bola de Neve de Guaratinguetá e eu tinha entendido em Deus que era o tempo de eu ir atrás da minha esposa, de arrumar uma esposa. E foi caçar. De casar e etc. Coincidiu do meu pastor pregar na igreja de Taubaté, que é a igreja da Daniele, do Bola de Neve de Taubaté. E eu fui lá com um amigo pra gente ver o culto, ver a pregação, entendeu? Mas dessa vez eu fui com essa intenção mesmo. Como eu tinha entendido que era tempo de Deus de arrumar uma esposa, eu fui prestigiar o pastor, mas ficar de olho nas coisas, entendeu? Ele foi caçar. E eu já não tava nem um pouco nessa intenção. Eu tava num tempo de um processo com Deus, onde eu tinha tirado 1 ano de férias, de não querer orar com ninguém, nem por alguém, nem nada. Então eu não tinha intenção nenhuma de conhecer alguém naquele momento ali, né? Não foi o que pareceu, mas... Mas a gente já meio que sabia quem era um outro nessa época, porque a gente já se seguia no Instagram, mas assim, sem muita... A gente nunca tinha conversado, nunca tinha feito nada, assim. Na verdade, eu olhava pra ele e achava ele bem sem graça. E quando eu olhava ela no Instagram também, na verdade, não sei como, porque ela é linda, mas nada tinha me chamado a atenção até ali. E teve uma vez que eu fiz um vídeo, que eu tava descendo um morro lá, uma brincadeira, e eu coloquei aquele louvor Tropa de Elite, sabe? Aí ele achou que eu era uma boba, só porque eu fiz essa brincadeira. Então... Eu não lembro disso. Ai, mentiroso, Mas... eu lembro sim. E a gente tinha um amigo em comum que tava no culto, e ele deu a ideia da gente sair pra comer lanche, mas tinha mais gente, obviamente, vai ter umas 10 pessoas pra mais. E foi quando eu a vi pela primeira vez pessoalmente. Daí eu falei, nossa... E eu achei ele engraçado, entendeu? Eu falei, nossa, ele não é tão sem graça assim, né? É que assim, eu orava por uma pessoa muito parecida com ele. Muito parecida. Eu orava por um moreno, alto, tatuado, ex-traficante, porque eu gosto de rap. É verdade. Então, eu achei que só um ex-traficante que ia gostar de rap, entendeu? Mas ele também tinha que ser advogado ou da área da medicina. Não era nada exigente. Não, nem um pouco. Mas é que eu pedi muitas outras coisas também, assim, na questão de caráter e tal. Aí isso aí Deus atendeu totalmente e ele canta rap. Dá licença, nossa, Jesus é muito lindo, né? Não é só uma pessoa que gosta de rap, é uma pessoa que canta, que compõe. Então... Eu também tinha minha listinha. Depois conversando a gente vê assim que foi? Pedi alguém que fosse do louvor. Que cantasse ou tocasse, é o caso? Não. Mas é o que a gente fala, assim, que Deus fez tudo muito melhor do que a gente pedia ou imaginava, assim. Eu nem consegui pedir alguém como a Dani é, porque ela é incrível, essa menina. Nossa, muito legal mesmo. Bem humilde também. Foi bem legal uma coisa que aconteceu, porque, como eu falei, né, eu tava no tempo de voto e durante esse processo a gente tava só conversando. Chegou o tempo de eu entregar o voto, então eu entreguei numa semana e na semana seguinte ele veio pra Taubaté e pediu pra orar comigo, né? Que foi o primeiro passo, assim, esse tempo de oração. Foi esse primeiro passeio de comida japonesa que não tinha acontecido quando ela estava tentando armar lá, mas que dessa vez deu certo. Daí eu vim na intenção já de falar com ela. Eu tô procurando uma esposa, foi bem assim mesmo. Foi bem assim mesmo. E eu queria entrar nesse propósito com você, pra gente estar diante de Deus. Aí nós oramos durante 7 meses, junto com o acompanhamento dos pastores. E durante esse processo de oração, que foi quando o nosso relacionamento foi sendo alicerçado mesmo, né? A gente foi se conhecendo, era o objetivo, né? Era o objetivo, a gente realmente se conheceu primeiramente como amigos, assim, né? Então a gente passou por muitos momentos durante esse tempo. A gente fez uma pauta de oração e cada semana a gente era testado em alguma coisa. Foi um tempo muito legal. E assim, durante esse tempo eu recebi uma resposta muito real, assim, que era ele realmente. Ele foi mais decisão, né? Não teve, eu não tive nenhuma visão, algo que eu possa dizer sobrenatural, assim, pra entender que era ela. Então eu decidi, só falei, vou tomar uma decisão. Vou assumir isso com ela e vou levar pra frente. Mas óbvio que com o tempo Deus foi colocando mais sentimento, fazendo me enxergar mais o propósito. E a gente tá aqui até hoje. Eu pedi pra Deus um sinal, assim, sempre pedi muito
sinais que não era assim nas nuvens, nem nada. Eu sempre pedi algo bem real. E eu tive uma visão onde eu vi o meu casamento. E era um casamento de dia, tinha flores brancas, era uma coisa bem clean, assim, era bem bonito. E eu vi um homem do meu lado de terno claro. E quando a gente estava no tempo de oração, teve um outro dia que eu estava num culto, que ele não estava, e eu tive a continuação dessa visão, onde eu vi ele no altar. Aí eu falei, então agora sim. Foi muito engraçado que a decoração, tudo era o mesmo ambiente. Só que aí o homem do terno claro era ele, né? Ele tinha cara daí, né? Porque da outra visão não tinha rosto. Mas dá pra entender que ela é meio Gideão já, né? Se Deus não falar, mostrar, escrever, desenhar... meu querido, essa mulher de Deus... Aí a gente passou esses 7 meses de oração, se conhecendo, aprendendo muito e tal, buscando em Deus algumas coisas, como cidade, quem vai mudar para qual cidade, etc. E quando acabou o tempo, a gente ficou namorando uma semana e logo depois, né, eu fui pedir ela em noivado. Foi uma semana de namoro, tipo, o pastor liberou numa semana, na outra semana a gente já tava ficando noivo e já marcamos um casamento. Quando eu fui pedir ela em noivado, a gente armou todo um esquema, a gente foi lá pra Cunha, no Contemplário. E ela até meio que imaginava já, mas como ela falou que a gente tava só uma semana namorando, ela imaginava, mas não esperava. Foi, né? Bem espertinho, né? Mas por mim, assim, eu pediria, né, tipo, até muito antes, mas a gente tava respeitando todo um processo, assim. Então a gente foi lá, subiu o lugar mó alto, chegamos lá sem fôlego já no negócio. Aí eu já tava nervoso pra caramba. Aí eu tava sem ar, nervoso, eu fui falar com ela, pedi ela em noivado. Quase caiu! Eu tive que afastar um pouquinho. É verdade. Mas deu tudo certo, tá vivo. Deu tudo certo. E eu falei exatamente isso pra ela, assim, tipo, a palavra de Deus fala pra gente deixar nosso pai, nossa mãe, né, se unir com uma mulher e tal. E eu falei, eu não vejo ninguém melhor pra fazer isso do que você. Eu concordo. Caramba, é sempre uma humildade violenta. E ali, sem pensar 2 vezes, ela falou, é claro. Ia perder, partidão. Sai fora. Gente, vocês têm noção que Vale do Paraíba inteiro orava pra esse rapaz aqui. Eu que não orava, que ganhei. Várias viúvas agora. Durante todo esse tempo a gente teve como confirmação também, assim, os nossos pais, eles, de cara, assim, eles tiveram muita paz em relação... Meus pais tiveram muita paz em relação a ela. E acredito que os seus também comigo, né? Total. Né? A minha mãe, ela fez um ato profético. Ela colocou uma cadeira a mais na mesa. E ela orava lá e falava assim, isso aqui é a cadeira do meu genro, isso aqui é a cadeira do meu genro. E aí rolou realmente que o genro chegou, assim, né? A maior resposta de todas sempre foi a paz que a gente recebeu, assim, em todo o tempo e o quanto Deus ele tem nos honrado. A gente tem recebido muitos testemunhos, assim, das pessoas que têm se inspirado, têm visto na gente que realmente vale a pena esperar, vale a pena, né, esperar em Deus e o tanto de gente que tem se levantado para ofertar no nosso casamento, na nossa vida, assim, até a gente tá fazendo uns kits de doce para ajudar no casamento do livro dele com os meus doces saudáveis. E assim, tem muita gente lendo o livro dele e realmente saindo, tipo, pro encontro com Deus, assim. Então a gente tem... Quem ainda tá vendo, vocês que estão vendo isso, você pode adquirir por R$20, tá bom? O livro e o doce. A gente vai continuar depois do casamento também, porque a gente tem uma família e um cachorro pra sustentar agora, entendeu, gente? E agora a gente tem um filho. Bom, hoje toda essa história, tudo aquilo que a gente viveu antes e o que Deus fez nas nossas vidas nos trouxe até aqui. Decidimos nos casar, passar o resto de nossas vidas juntos. Só uma pensadinha, tipo, o resto da vida. Você tá pensando no resto da vida, meu querido? Brincadeira, vai ser uma honra ter ela ao meu lado por todos os dias da minha vida. Na verdade, é muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu pedi a Deus. Assim, ela é a manifestação viva da graça de Deus na minha vida, cara. Isso é muito legal mesmo. Terceira vez. E a gente queria agradecer a todo mundo que fez parte dessa caminhada. Teve muitos momentos doloridos, muitos momentos de risada, mas a gente entende que Deus permitiu tudo para que a gente pudesse estar aqui hoje, maduros e assumindo uma responsabilidade como essa, que não é algo só para nossa glória, só para a gente ser cheio, só para a gente ser feliz. A gente entende que é para cumprir um propósito muito maior do que as nossas próprias vidas. Então a gente agradece a todos que fizeram parte disso, sabe? Que Deus possa abençoar vocês o dobro, assim. E é isso, galera. A gente se vê na pista.
Tchau. Sai daqui, eu sou crente.